Nessa aula você vai aprender a fazer um dedilhado muito simples, tenho certeza que você vai conseguir. Você que está começando a tocar violão e não sabe bem como dedilhar, essa é a aula certa para você e é importantíssimo que você fique até o final, porque no final eu vou te dar um bônus extra. Vamos lá então, primeiramente aqui, entender o que é um dedilhado. O dedilhado, ele basicamente é você tocar as cordas de cima para baixo ou de baixo para cima, mas você vai tocar uma por vez. A gente chama de dedilhado, mas seria como se fosse um arpejo, que vem da palavra harpa, que seria tocar realmente como é tocado uma harpa, de forma dedilhada, entre aspas, porque vamos utilizar aqui os dedos de forma com que eles vão desenhar, entre aspas, uma melodia. Quanta aspas, né? Mas eles vão desenhar uma melodia, só que as notas vão se sobrepor uma para com as outras. Ou seja, quando eu toco uma corda, ela continua soando, e aí eu toco outra corda, vai somar os dois sons, depois outra corda e assim por diante. As cordas elas vão dando essa sonoridade porque uma nota vai se sobrepondo à outra. A nota só é o quê? Uma nota é isso aqui. Agora, quando eu toco várias notas simultaneamente, eu tenho um acorde. Olha que interessante. E aí a gente vai ter esse dedilhado sendo basicamente o acorde tocado de forma arpejada, ou seja, eu vou tocar uma nota por vez. Essa é a definição mais simples que eu poderia dar para você sobre dedilhado. E aqui a gente vai fazer com dois acordes muito fáceis para você não precisar ficar se preocupando tanto com a mão esquerda, que é a mão que você vai montar os acordes. Eu vou usar o acorde de Mi e o acorde de Lá com sétima maior e nona. O nome assusta, mas é só tirar o dedo 2 e tocar a partir da corda Lá. Olha que interessante. Mi e Lá com sétima maior e nona. Dessa forma, nós já temos os dois acordes que a gente vai utilizar para tocar aqui algumas músicas. E você vai acompanhar tudo muito detalhadamente agora. Primeiramente, faça o seguinte. Aqui na mão direita, e se você for canhoto, considere tudo ao contrário que eu estou falando. Aqui na mão direita, você vai pensar nas três últimas cordas do violão, que nós chamamos de bordões. Os bordões são os baixos do violão, que são as notas mais graves. É a nota Mi, a nota Lá e a nota Ré. Essas são as três cordas mais graves que a gente tem no violão. Nós vamos pensar sempre em tocar elas com o nosso dedão. Então o dedão vai se movimentar de acordo com o acorde que eu fizer, porque cada acorde tem o que a gente chama de tônica. Tônica é a nota que dá o tom àquele acorde. É a nota que a gente parte a partir dela para montar todo o desenho do acorde. A gente chama de tônica. Existem também outros nomes que seriam primeira justa, primeira perfeita. A gente não vai entrar nesse detalhe teórico agora, mas é só para você entender realmente que a partir da tônica a gente tem o tom. E aí vamos basicamente sempre colocar essa nota como a mais grave do acorde. Quando eu inverto o acorde, coloco lá um Ré com baixo em Fá sustenido, um Dó com baixo em Mi. Quando você vê esse baixo, quer dizer que, essa barra, né? Quer dizer que o baixo ele foi alterado. E como a gente não vai trabalhar com nenhum baixo alterado, você já deve ter imaginado que quando eu fizer o acorde de Mi, eu vou tocar o baixo na corda Mi. Quando eu fizer o acorde de Lá com sétima maior e nona, eu vou tocar a nota Lá, a corda 5 do violão. Então, vai ser resumidamente isso que o meu dedão vai fazer. Agora, os três dedos, o indicador, médio e anelar, e é daí que vem o nome pima, polegar, indicador, médio e anelar. Esses dedos, eles vão ser utilizados de que forma? Eu vou sempre trabalhar aqui na corda Sol, na corda Si e na corda Mi. Mas existem algumas dicas que eu vou dar para vocês agora. Primeiro, tente tocar o mais próximo da boca do violão. Não toque muito perto do rastilho, nem muito aqui no braço do violão. Quanto mais perto do rastilho, mais estridente, mais agudo ou estralado, entre aspas, você vai ter o som. Dá uma olhadinha. Quanto mais próximo do braço, mais grave. Você poderia usar isso para fazer um arranjo, depois que você estiver dominando já o dedilhado, tipo... Mas não é o caso agora. Então, entenda que a gente vai trabalhar sempre assim, próximo à boca.
Outra dica é você não movimentar a mão para fazer o dedilhado. Você vai movimentar apenas os dedos, de preferência a ponta dos dedos, como se você estivesse coçando. Sabe quando você vai coçar? Lógico que tem gente que coça assim, né? Mas coçando, aquela coceirinha, sabe? Ó, só o movimento de dedos mesmo. Comece para praticar o movimento dos 3 dedos simultaneamente. Você vai puxar as 3 cordas, corda Sol, Si e Mi. Puxe ao mesmo tempo elas para cima. Tá vendo? É um bom treino para você. Você pode tocar o baixo em Mi e tocar 2 vezes aqui o Sol, Si e Mi, né? Que é dedo indicador, médio, anelar. Desse jeito você já tem um ritmo, o ritmo valsa. Estou fazendo o acorde de Mi. Agora lá com sétima maior e nona, o que você faz? Tira o dedo 2 e toca a partir da corda Lá. A mesma coisa. Mi. Lá. Tum. Mi. Lá. Se você já está com bastante prática em mudar os acordes e sabe outros acordes, pratique com o máximo de acordes possíveis e comece a pegar algumas músicas em valsa. Desse jeito vai ser uma introdução para você pegar bem um dedilhado, porque você já vai estar fazendo bem esse movimento aqui, que é o que a gente vai precisar para o dedilhado. Só que no dedilhado a gente vai individualizar o dedo indicador, médio e anelar. Uma outra forma de você agora fazer um segundo passo seria você tocar o polegar, o indicador sozinho e agora puxa o anelar e o médio ao mesmo tempo. Ó. E volta no indicador. Você pode fazer uma ida e volta. Esse é um padrão de dedilhado legal também. Ó. Tô no Lá e Mi. Desse jeito, você começa a fazer um dedilhado também simples e ainda com dedos tocando simultaneamente, que no caso foi o médio e o anelar. Agora, o padrão que a gente vai fazer para tocar aqui as músicas vai ser o seguinte: você vai tocar o polegar, o indicador, o médio e o anelar num efeito todo para baixo e vai deixar soar. Primeiro padrão é esse, ó, com o Mi e deixa soar. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. Por que eu estou contando isso? Porque a gente está trabalhando aqui com um compasso 4x4, que são 4 tempos. E aí vai cair exatamente nesses tempos, no caso tempo e contratempo, já que a vogal E é o contratempo. Então vai ficar 1, polegar, o indicador no E, o médio no 2, o anelar no E do 2. E aí o 3 e 4 e seria um descanso que você vai deixar soar essas notas, formando assim esse dedilhado. Mi, 3 e 4, Mi, 3 e 4. Agora faz o Lá. 3 e 4 e Lá. E mesmo sendo assim, e 4, pobre pecador, Deus me ama. 4 e 1, 3 e 4, e mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. 1 e 2 e 3 e 4. Você pode tocar a música inteira desse jeito, que já vai ser um dedilhado bem interessante. Mas agora, se você já está conseguindo fazer bem, já tem esse nível técnico, vamos avançar um pouco mais. Você vai fazer o seguinte: vai tocar essa descida e agora vai incrementar isso fazendo de novo indicador, médio, anelar. Mas vamos se ligar aqui em quais são esses tempos para você realmente fazer corretamente. Vai ficar assim: 1 e 2 e 3 e 4 e. Percebeu que foi tudo tocado
nos tempos e contratempos, e apenas a última nota que caiu no tempo 4 que soou por um tempo inteiro, dando uma espécie de respiro, um descanso. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Esse padrão fica assim, aplicando na música. Lá. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Se você, igual eu fui aqui fazer um arranjo sem querer, se você der uma no baixo de novo, eu vou deixar isso no vídeo, não tem problema, dá o baixo e pega o tempo que sobra e pega as notas que você consegue, dá aquela, deixa suar, dá aquela disfarçada. Inclusive, as variações rítmicas e variações do padrão são excelentes. Se você já está conseguindo fazer, mesmo que seja meio que sem querer, excelente. Pegue bem o padrão primeiro e depois comece a variar um pouco. É uma dica também extra. Agora que você já sabe esse segundo padrão, vamos para o terceiro padrão, que é tocar. E ao invés de tocar para baixo, vamos tocar o quê? De baixo para cima. E a gente pode fazer do mesmo jeito, tocando apenas uma vez, deixando suar, como a gente fez da primeira vez, Ou a gente pode fazer 2 vezes. Para ficar legal, eu vou variar entre os dois. Ou seja, no acorde de Mi, eu vou fazer primeiro assim e depois 2 vezes. Olha que legal, já estamos utilizando 2 padrões com variações agora. 1, 3, 4 e 1. Agora lá, 1 e 2 vezes. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. A música inteira você pode tocar assim. E também você pode variar. Você poderia fazer, por exemplo, para baixo, agora para cima, 2 vezes, tá vendo? Agora o Lá. Tudo para cima e 2 vezes para baixo. Tá vendo? Esses padrões você pode criar aí variações enormes, grandes, ou seja, muitas variações para você tocar aí a música sem que seja aquela coisa muito reta do começo ao fim, porque eu acho que o grande, entre aspas, problema do dedilhado, quando alguém está aprendendo, é que ele aprende só um padrão e começa a fazer do começo ao fim só um padrão, só um padrão. Tudo bem, você está começando, faça realmente, até você pegar segurança. Pegou segurança? Começa a pegar outro padrão e começa a misturar os dois, incrementar, fazer arranjos. Deixa fluir realmente, entendeu? Não bagunce, obviamente, a música, mas deixe realmente fluir. Agora vamos fazer aqui uma outra música usando esses padrões que eu acabei de passar para vocês. Ó, vamos lá. Mesmos acordes, hein? Para baixo, agora 2 vezes, ó. Agora de cima para baixo uma vez e 2 vezes. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Muito legal, né? Desse jeito você pode estar tocando várias músicas apenas com esses padrões. Você viu? Descendo apenas uma vez, ou descendo 2 vezes, ou subindo uma vez, subindo 2 vezes. São apenas alguns padrões, mas se você quer receber mais padrões e mais aulas avançadas, comenta aqui embaixo, Francis, consegui fazer, que era uma continuação dessa aula
E a surpresa que eu falei para você que teria é o quê? É justamente isso, um PDF dessa aula, onde você vai ter tudo detalhado que eu falei aqui para você baixar gratuitamente. O link está fixado no comentário aqui embaixo. Se você gostou, não esqueça, obviamente, de fazer já todo aquele roteiro que todo mundo pede, né? Você já sabe. Deus abençoe a sua vida grandemente. Tchau, tchau.